Dumont, dia 9 de abril de 2026. Boa noite a todos os presentes e toda a população que nos acompanha ao vivo pela internet, YouTube, Instagram e Facebook. Vamos dar início à sessão ordinária número 25 da legislatura 15. Peço que os vereadores façam o registro da presente da sessão usando o aparelho digital. Há número regimental para a abertura dessa sessão e eu declaro aberta. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Peço que seja feito o sorteio digital dos senhores vereadores para o uso da palavra no pequeno expediente e na explicação pessoal. Peço aos colegas vereadores que desliguem os celulares ou mantenham na função silenciosa. Peço a todos que fiquem de pé para a execução do hino nacional brasileiro. Ata da sessão ordinária número 24, realizada no dia 26 de abril de 2026.
Desculpe, 26 de março de 2026. Aberta a votação. Espera aí que ainda... Lá embaixo, joga para baixo. Ata aprovada. Ato da mesa diretora número 1 de 2026, da mesa diretora, declara ponto facultativo na Câmara Municipal de Dumont no dia 20 de abril de 2026 e dá outras providências. Peço que seja feita a leitura. Declara ponto facultativo na Câmara Municipal de Dumont no dia 20 de abril de 2026 e dá outras providências. A mesa diretora da Câmara Municipal de Dumont, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, observando o disposto no artigo 21 da Lei Orgânica do Município, resolve, artigo 1º, fica declarado ponto facultativo na Câmara Municipal de Dumont no dia 20 de abril de 2026, dia que antecede o feriado nacional, dia de Tiradentes. A data homenageia Joaquim José da Silva Xavier, patrono cívico do Brasil, celebrado no dia 21 de abril de 2026. Artigo 2º. Este ato da mesa diretora acompanha o determinado no decreto do Executivo no 2545, de 27 de janeiro de 2026. Artigo 3º. Este ato entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Câmara Municipal de Dumont, ao 6 de abril de 2025, Sala das Sessões, vereador Francisco Pedro Facchini, aos 9 de abril de 2026. Subscrevem a mesma os vereadores Marlon Gabriel Oloco, Márcia Rosolim, Pedro Egnaldo Diana e César Roberto do Nascimento. Publique-se no site da Casa e no Diário Oficial do Município. Portaria número 9 de 2026, de 1/4 de 2026, do presidente dessa Casa, altera o artigo 2º da portaria número 6 de 2026, que designou a servidora pública Maria Eduarda Tavares Guimarães como responsável pela ouvidoria da Câmara Municipal de Dumont e dá outras providências. À disposição dos senhores vereadores. Mensagem número 14 de 2026, do Executivo. Encaminha projeto de lei número 13 de 2026, que desafeta bem público municipal de uso comum do povo e converte em bem dominal para fins de implementação de unidades habitacionais no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida, em parceria com a Caixa Econômica Federal. Peço que seja feita a leitura. Mensagem número 14/2026, do senhor Prefeito Municipal. Senhor Presidente, nobres vereadores, encaminho a elevada apreciação desta colenda à Câmara Municipal o incluso projeto de lei que dispõe sobre a desafetação de bem público municipal de uso comum do povo, consistente em área institucional para fins de implantação de unidades habitacionais no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida, em parceria com a Caixa Econômica Federal e o Ministério das Cidades. A medida visa dar suporte jurídico à implementação do empreendimento habitacional, objeto do termo de compromisso número 99-2467 de 2025, M-Cidades/Caixa, celebrado entre a União, por intermédio do Ministério das Cidades, representado pela Caixa Econômica Federal e o município de Dumont, Estado de São Paulo, com a finalidade de provisão de unidades habitacionais. Trata-se de área registrada sob a matrícula número 88.873 do Oficial de Registro de Imóveis de Sertãozinho, São Paulo, identificada como área institucional 01, oriunda do loteamento Reserva do Alto, a qual, conforme registro imobiliário, passou a integrar o domínio do município de Dumont. Diante do relevante interesse público envolvido, especialmente em razão da necessidade de ampliação da política habitacional local e do atendimento à população em situação de vulnerabilidade, submetemos a presente proposição à análise legislativa, esperando sua aprovação. Na oportunidade, renovo o protesto de elevada estima e distinta consideração atenciosamente,
Rogerson Aparecido Burjalon Ruiz, prefeito municipal. Encaminha-se às comissões. Mensagem número 15 do Executivo, que encaminha projeto de lei número 14 de 2026, que autoriza o funcionamento do comércio em geral aos domingos e feriados no município de Dumont e dá outras providências. Mensagem número 15/2026 do senhor prefeito municipal. Ao 6 de abril de 2026, senhor presidente, nobres vereadores, submetemos à elevada apreciação dessa egrégia Câmara Municipal o presente projeto de lei que autoriza o funcionamento do comércio em geral no município de Dumont, São Paulo, aos domingos e feriados, observadas as disposições da legislação federal, da legislação municipal aplicável e, nos casos dos feriados, das convenções coletivas de trabalho da respectiva categoria profissional. A proposta tem por finalidade conferir segurança jurídica, clareza normativa e adequação da legislação local ao regime estabelecido pela Lei Federal nº 10.101, de 19 de dezembro de 2000, com as alterações promovidas pela Lei 11.603, de 5 de dezembro de 2007, nos termos do artigo 6º da Lei nº 10.101/2000, o trabalho aos domingos nas atividades do comércio em geral é autorizado, observado a legislação municipal e, conforme o artigo 6º da mesma lei, o trabalho em feriados nas atividades do comércio em geral somente é permitido quando houver autorização em convenção coletiva de trabalho e observância da legislação municipal. Nesse contexto, a iniciativa legislativa municipal não cria disciplina trabalhista autônoma, nem invade matéria reservada à legislação federal ou à negociação coletiva. Ao contrário, limita-se a exercer a competência normativa local para dispor sobre assuntos de interesse do município, especialmente quanto ao ordenamento do funcionamento das atividades econômicas em seu território, em consonância com o artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal, expressamente referido no próprio artigo 6º da Lei nº 10.101/2000. A medida mostra-se conveniente sobre a perspectiva do interesse público local, pois permite ao município estabelecer, de forma clara, a autorização legal necessária para o funcionamento do comércio aos domingos e nos feriados, harmonizar a atuação local com a exigência adicional de negociação coletiva. Com isso, evitam-se incertezas interpretativas, tratamentos desuniformes, autuações desnecessárias e conflitos entre as atividades econômicas local, a fiscalização e a proteção jurídica dos trabalhadores. O próprio Ministério do Trabalho e Emprego vem reiterando, inclusive em comunicações oficiais recentes, que o trabalho em feriados no comércio depende simultaneamente de autorização em convenção coletiva e de observância da legislação municipal. Importa destacar que o projeto foi redigido de modo propositalmente comedido, sem disciplinar jornada, remuneração, compensações, folgas adicionais, escalas ou outras condições de trabalho, matérias que permanecem submetidas à legislação trabalhista federal e aos instrumentos coletivos aplicáveis. Essa cautela técnica busca preservar a validade da norma municipal e evitar extrapolação da competência legislativa local. A proposta, portanto, não substitui a convenção coletiva, não afasta normas mais protetivas ao trabalhador e não dispensa o integral cumprimento das exigências trabalhistas, sanitárias, urbanísticas, de segurança e de sossego público. Também se ressalta que a autorização ora proposta refere-se ao comércio em geral, exatamente nos termos adotados pela legislação federal de regência, não alcançando atividades industriais, cujo regime jurídico decorre de disciplina própria no âmbito da legislação trabalhista e das normas coletivas específicas. A delimitação do objeto do projeto, além de tecnicamente adequada, contribui para a precisão normativa e para a redução de riscos de questionamento futuro. Sobre o aspecto econômico e administrativo, a medida favorece a organização do setor comercial local, amplia previsibilidade para empreendedores e trabalhadores,
estimula a circulação econômica em períodos de maior demanda e permite que o município conte com a base legal expressa para orientar, fiscalizar e compatibilizar o funcionamento das atividades com as peculiaridades locais, sempre dentro dos limites constitucionais e legais. Diante dessas razões, entendendo tratar-se de medida útil, legítima e necessária ao adequado ordenamento local, submetemos o presente projeto de lei à apreciação dessa Casa Legislativa, esperando sua aprovação. Atenciosamente, Rogerson Aparecido Burjalon Ruiz, Prefeito Municipal. Encaminha-se às comissões. Queria agradecer à Polícia Militar por faz presente no plenário. Indicação número 20, de 2026, do vereador Marlon, sugere nomeação de playground como o nome de Vitória Emanuele de Lima. Peço que seja feita a leitura. Senhor presidente, colegas vereadores, indico ao senhor prefeito municipal, na forma regimental, devido conquista da emenda do deputado Maurício Neves, um projeto de lei nomeando um dos playgrounds conquistados como Vitória Emanuela de Lima, em homenagem póstuma. A presente indicação tem como objetivo prestar uma justa e singela homenagem à saudosa Vitória, que infelizmente teve sua vida interrompida ainda na infância, em decorrência de um trágico acidente de carro. Vitória era querida por todos, cuja memória permanece viva entre familiares, amigos e toda a comunidade. A denominação deste espaço infantil com seu nome representa não apenas uma forma de eternizar sua lembrança, mas também de simbolizar o carinho e a importância das crianças em nossa sociedade. Diante do exposto, conto com a atenção do Poder Executivo para o atendimento dessa indicação. Sala das Sessões, vereador Francisco Pedro Facchini, aos 9 de abril de 2026, Marlon Gabriel Oloco, vereador. Encaminha-se ao Executivo. Indicação número 21, de 2026, do vereador Marlon, sugere instalação de um telão em espaço público municipal para transmissão da Copa do Mundo 2026. Peço que seja feita a leitura. Senhor presidente e colegas vereadores, indico ao senhor prefeito municipal a instalação de um telão em espaço público do município para a transmissão dos Jogos da Copa do Mundo 2026. A presente indicação tem como objetivo promover a integração social, o lazer e o fortalecimento do espírito comunitário durante a realização da Copa do Mundo 2026, evento esportivo de grande relevância mundial e de forte apelo popular em nosso país. A disponibilização de um telão em local público possibilitará que a população possa acompanhar os jogos em um ambiente seguro, organizado e familiar. Além disso, a iniciativa pode contribuir para a valorização dos espaços públicos, incentivando o comércio local e proporcionando momentos de lazer à população, sobretudo em dias de jogos da Seleção Brasileira. Diante do exposto, conto com a atenção do Poder Executivo para o atendimento dessa indicação. Sala das Sessões, vereador Francisco Pedro Facchini, aos 9 de abril de 2026, Marlon Gabriel Oloco, vereador. Encaminha-se ao Executivo. Indicação número 22, de 2026, dos vereadores Eduardinho e Marlon. Sugere encaminho o projeto de lei do Programa de Benefícios Fiscais Especiais, o REFIS. Peço que seja feita a leitura. Senhor presidente e colegas vereadores, indicamos ao senhor prefeito municipal que seja encaminhado o projeto de lei do Programa de Benefícios Fiscais Especiais, REFIS. Considerando o cenário econômico atual, muitos contribuintes encontram dificuldades em manter seus tributos em dia. A instituição tem um programa que ofereça o parcelamento de débitos e a redução de juros e multas, apresenta benefícios mútuos. Para o cidadão, oferece a oportunidade de regularizar uma situação perante o município, evitando cobranças judiciais e protestos, e para o município possibilita o incremento da receita de forma imediata, permitindo que esses recursos sejam reinvestidos em áreas prioritárias, como saúde, educação e infraestrutura urbana. Diante do exposto, conto a atenção do Poder Executivo para o atendimento desta indicação. Sala das Sessões, vereador Francisco Pedro Facchini, aos 9 de abril de 2026, subscrevem a mesma Marlon Gabriel Oloco, vereador, e Eduardo Lorenzato Filho, vereador. Encaminha-se ao Executivo. Indicação número 23, de 2026, da vereadora Márcia. Sugere um planejamento conjunto com a direção da Escola Estadual Nestor Gomes de Araújo
para alinhamento do cronograma de calendários de formaturas. Peço que seja feita a leitura. Senhor presidente e colegas vereadores, indico à senhora secretária de Educação um planejamento conjunto com a direção da Escola Estadual Nestor Gomes de Araújo para realizar o alinhamento do cronograma das cerimônias de formatura das escolas. Atualmente, os calendários escolares têm provocado a coincidência de datas para as formaturas de conclusão do curso. Tal situação gera um prejuízo direto às famílias que possuem filhos matriculados em ambas as redes de ensino, impedindo que pais e responsáveis acompanhem integralmente um momento tão único e guardado na vida escolar de seus filhos. Um planejamento antecipado e colaborativo entre as instituições garantirá que nenhum aluno ou familiar seja prejudicado, celebrando o sucesso acadêmico de nossos jovens de forma organizada e inclusiva. Diante do exposto, conto com a atenção da Secretaria de Educação para o atendimento desta indicação. Sala das Sessões, vereador Francisco Pedro Facchini, aos 9 de abril de 2026. Márcia Rosolim, vereadora. Encaminha-se ao Executivo. Indicação número 24 de 2026, do vereador Edmilson, sugere intensificação na limpeza dos matos em áreas públicas e reforço na fiscalização de terrenos particulares. Peço que seja feita a leitura. Senhor presidente e colegas vereadores, indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que determine junto ao setor competente a intensificação dos serviços de roçada, capina e limpeza das áreas públicas municipais, especialmente em terrenos institucionais, praças, canteiros, áreas verdes e demais espaços pertencentes ao município. Indico ainda que, paralelamente a essa ação, seja reforçada a fiscalização e a aplicação das medidas legais cabíveis aos proprietários de terrenos particulares que se encontram com o mato alto, notificando-os para a devida manutenção e, quando necessário, aplicando as penalidades previstas na legislação vigente. A presente indicação se faz necessária diante do aumento significativo de terrenos com mato alto no município, situação que compromete a saúde pública, a segurança da população, a conservação urbana e o bem-estar dos moradores, pois, além de favorecer a proliferação de insetos e animais peçonhentos, o acúmulo de vegetação alta prejudica a estética urbana e pode contribuir para o descarte irregular de resíduos. Dessa forma, é fundamental que o poder público dê o exemplo com a manutenção das áreas municipais e, simultaneamente, intensifique a cobrança dos proprietários particulares, garantindo uma cidade mais limpa, organizada e segura para todos. Diante do exposto, conto com a atenção do Executivo para o atendimento desta indicação. Sala das Sessões, vereador Francisco Pedro Facchini, aos 9 de abril de 2026, Edmilson Ferreira dos Santos, vereador. Encaminha-se ao Executivo. Indicação número 25 de 2026, do vereador Edmilson, sugere limpeza e manutenção e reativação do Centro Comunitário do Jardim Odila. Peço que seja feita a leitura. Senhor presidente e colegas vereadores, indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que determine, junto ao setor competente, a realização de serviços de limpeza geral, manutenção estrutural e conservação do Centro Comunitário do Jardim Odila, visando restabelecer suas condições adequadas de uso pela população. Solicito ainda que sejam adotadas providências para a reativação do espaço e retomada das atividades comunitárias no local, garantindo novamente sua utilização pelos moradores do bairro. O Centro Comunitário do Jardim Odila encontra-se desativado há muito tempo, o que tem impedido a população de utilizar um espaço público importante destinado à convivência social, a realização de reuniões, projetos comunitários e eventos de interesses coletivo. A ausência de manutenção e limpeza compromete a preservação do patrimônio público e priva os moradores de um local essencial para a integração social e fortalecimento das ações comunitárias. A reativação do espaço proporcionar o retorno das atividades comunitárias, a valorização do patrimônio público municipal, o fortalecimento do vínculo entre moradores e a ampliação das ações sociais no bairro, atendendo uma demanda antiga da população do Jardim Odila, buscando devolver à comunidade um espaço público fundamental para o seu desenvolvimento social. Diante do exposto, conto com a atenção do Executivo para o atendimento desta indicação.
Sala das Sessões, vereador Francisco Pedro Facchini. Aos 9 de abril de 2026, Edmilson Ferreira dos Santos, vereador. Fica aberta a palavra do autor para comentar suas indicações. Comentar no pequeno expediente. Encaminha-se ao Executivo. Requerimento número 11, de 2026, do vereador Décio, requer os nomes dos responsáveis do Departamento de Obras, Trânsito, Água e Esgoto e Meio Ambiente para fiscalização como vereador. Peço que seja feita a leitura. Senhor presidente e demais vereadores, eu, vereador Décio Fernandes dos Santos, requeiro ao Executivo, nos termos regimentais, depois de ouvido o soberano plenário, que sejam encaminhadas a esta Casa de Leis as seguintes informações: nome completo dos responsáveis pelo Departamento de Obras, Trânsito, Água, Esgotos e Meio Ambiente, cargo, função ocupada por cada responsável, contato institucional dos respectivos departamentos. O presente requerimento tem por finalidade subsidiar o exercício da função fiscalizadora do vereador, garantindo maior transparência e eficiência na interlocução entre o Poder Legislativo e os setores responsáveis pela execução de serviços essenciais no município. O conhecimento formal dos responsáveis por cada departamento permitirá um acompanhamento mais direto das demandas da população, bem como a devida apuração de eventuais irregularidades, contribuindo para a melhoria dos serviços públicos prestados. Diante do exposto, aguardo o pronto atendimento deste requerimento nos termos da legislação vigente. Sala das Sessões, vereador Francisco Pedro Facchini, aos 9 de abril de 2026, Décio Fernandes dos Santos, vereador. Coloque em discussão. Aberta a votação. Encerrada a votação, aprovado por unanimidade. Requerimento número 12, do vereador Edmilson, requer informações oficiais sobre o início das aulas da educação de jovens e adultos, o EJA. Peço que seja feita a leitura. Senhor presidente e demais vereadores, eu, vereador Edmilson Ferreira dos Santos, requeiro ao Executivo, nos termos regimentais, depois de ouvido o soberano plenário, que sejam encaminhadas a esta Casa de Leis as seguintes informações sobre o início das aulas da educação de jovens e adultos, EJA. A previsão de início das aulas, se haverá abertura de turmas neste ano letivo e, em caso de não início, quais os motivos da não realização até o presente momento. Solicita-se ainda que essas informações sejam ampliamente divulgadas aos alunos já inscritos e à população interessada, garantindo transparência e respeito aos munícipes. Diversos munícipes têm procurado este vereador em busca de informações sobre o início das aulas do EJA, demonstrando preocupação com a ausência da comunicação oficial até o momento. A educação de jovens e adultos é uma política pública essencial para garantir oportunidades de escolarização, qualificação pessoal e inclusão social. A falta de esclarecimento gera insegurança entre os alunos interessados e prejudica o planejamento de quem depende dessa modalidade de ensino para retomar seus estudos. Dessa forma, a presente indicação tem como objetivo assegurar transparência, respeito aos estudantes e organização das ações educacionais, atendendo a uma demanda legítima da população. Diante do exposto, aguardo o pronto atendimento deste requerimento nos termos da legislação vigente. Sala das Sessões, vereador Francisco Pedro Facchini, aos 9 de abril de 26, Edmilson Ferreira dos Santos, vereador. Eu coloco em discussão. Vereador Mischa. Boa noite a todos, presidente, vereadores, Polícia Militar, Karina. Todo esse requerimento, gostaria que vocês aprovassem. Tenho recebido bastante mensagens do pessoal da turma do EJA, né, Educação Jovens e Adultos, perguntando, né, que até o momento eles não estão tendo um retorno da escola, né, vamos falar que é da secretária da Educação, sobre o retorno das aulas. Então, o pessoal precisa, né, então é uma oportunidade que hoje eles estão tendo, né, que no passado não teve. Então são pessoas que trabalhou desde cedo em roça, em outros eventos, que estão tendo a oportunidade hoje de fazer
essa aula, né, essa educação de aprender a ler, escrever, né, escrever melhor, ler melhor. Então, eu conto com o apoio de vocês para aprovar esse requerimento e a gente ter o retorno da secretária. Boa noite, obrigado. Continua em discussão. Aberta a votação. Encerrada a votação. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 13, de 2026, dos vereadores dessa Casa, requer urgência na votação das mensagens número 14, de 2026, e 15, de 2026, do Executivo, que encaminha a esta Casa projeto de leis ordinárias já lido nesse expediente e dá outras providências. Peço que seja feita a leitura. Senhor presidente, nós, vereadores, abaixo assinado, requeremos a douta à mesa nos termos regimentais, depois de ouvido o soberano plenário, que se dê regime de urgência especial na votação dos projetos de leis ordinárias mencionadas na ementa desse documento, já lidas neste expediente. A urgência se justifica para o bom andamento dos trabalhos do Executivo. Sala das Sessões, vereador Francisco Pedro Facchini, aos 9 de abril de 2026, subscrevem a mesma Marlon Gabriel Oloco e Eduardo Luiz Lorenzato Filho, ambos vereadores. Eu coloco em discussão. Aberta a votação. Encerrada a votação, aprovado por unanimidade. Terminado o grande expediente, passaremos então para o pequeno expediente, destinado às breves comunicações ou comentários sobre os assuntos tratados anteriormente, jamais superior a 5 minutos, que deverá respeitar a ordem do sorteio e poderá ser feito da mesa, sem necessidade do uso da tribuna. Vereador Paulo César. Dispensa. Vereador Paulo Vitor. Dispense. Vereador Cezinha. Dispensa. Vereador Mischa. Vou falar. Boa noite. Primeiramente, quero falar sobre a indicação número 24, né, que é a solicitação da limpeza e dos matos das áreas públicas, né. A gente vê, né, o comentário está sempre, né, mato aqui, mato no bairro lá, mato na cidade toda, não só na rede pública, também na privada, né. Então, a gente pode andar aí na cidade toda e verificar. Vejo que a pública está acontecendo, mas ainda a gente tem alguns locais que está precisando urgentemente fazer essa limpeza. Para que eu falo isso? Né? Para a gente poder depois intensificar a cobrança nos terrenos privados. Eu passo ali, por exemplo, no bairro do Jardim São Luís, ali no Jardim Itália, ali na rua do Luiz Paulo e do pessoal, ali está horrível. Então, tem terrenos que tem mato de 3, 4 metros de altura. Então, a gente tem que cobrar sim, a gente tem que atuar esses moradores, porque esses matos traz cobra, traz insetos, traz escorpiões, então isso aí atinge diretamente os vizinhos. Então, a gente tem que fazer nosso dever de casa, é claro, e depois a gente tem que cobrar sim esses moradores com terrenos sujos em toda a cidade. A segunda indicação é sobre, sei que o momento não está propício, mas a gente não pode cair em esquecimento, né? É sobre o centro comunitário do Jardim Odila. Então, um centro que foi abandonado. O presidente Marlon sabe, né, que mora naquele bairro lá, a gente cresceu, viveu ali. Ali era uma parte onde que a gente fazia nossos eventos, a comunidade do bairro, da região, fazia todos os eventos lá. E, por um acaso, deixaram de manter aquela parte. Então, sei que é uma coisa um pouco difícil, porque já está todo desestruturado e vai um bom dinheiro para reformar aquela área, mas a gente precisa. Então, a gente já tem que colocar nos planos futuros aí para a gente revitalizar aquele espaço, que é um espaço ideal, bacana para a população, inclusive para fazer festa de aniversário, para deixar de pagar algumas áreas, então quem não tem muitas condições, fazer eventos públicos, reuniões, então é um local
que a gente não pode esquecer, que é o centro comunitário do Jardim Odila. E, por último, o requerimento. Agradeço a vocês por votarem a favor aí, por... O que acontece, né? Então, o pessoal está sem essa aula desde o início do ano. Então, é uma oportunidade que eles tenham agora de fazer esses estudos, então, de aprender a ler, aprender a escrever, aprender melhor, escrever melhor, a ler melhor. Então, a gente tem que tentar colocar lá, secretária Fabiana, por favor, olhar com carinho para essas pessoas, porque precisam. Então, é uma necessidade básica, né? E todos têm esse direito aí. Então, era isso. Obrigado e boa noite. Vereador Egnaldo. Dispenso. Vereador Décio. Vou falar, senhor presidente, caros colegas vereadores, funcionários da casa, Polícia Militar que nos acompanha aqui do plenário, a esposa do Mich também. Eu gostaria de fazer um comentário sobre a matéria que o Edmilson colocou a respeito da roçagem de mato. Nós estamos aí passando por dificuldade e a gente não tem conhecimento, praticamente, do contrato que foi feito com a empresa que faz a manutenção dessas áreas. A gente não sabe se ele está fazendo, porque são muitos loteamentos criados aí durante esse tempo, que nós já temos aí o Itália, os outros loteamentos aí, Reserva do Alto. Isso eu acho que não tinha uma previsão para aparecer tanta área institucional para ser cuidada pela prefeitura. A prefeitura, braçal, ele não tem. No contrato de quem dá manutenção da capinação, que se fala, acho que não está todo esses terrenos. E também, eu com a experiência que tenho de vida e de manutenção de áreas, nós temos um excesso de capim-colonhão na cidade. E esse capim-colonhão, ele tem que ser combatido antes de dar a semente. Vocês entendam que se o Itália, por exemplo, se for hoje lá os terrenos que estão verdinhos, Mato Alto, ainda não deu semente, teria que ser arrancado a moita, pelo menos do colonhão, porque o que agrava a sujeira da cidade, então é o colonhão. Por isso que eu acho que o empreiteiro que for fazer o serviço teria que não só roçar, porque se roça o colonhão, ele volta mais bonito. Depois ele fica verdinho, depois não dá tempo de roçar de novo, ele dá semente, no outro ano ele prolifera cada vez mais. E nós estamos aí com o futuro de muitas áreas verdes e pouca gente para dar manutenção. Ô, Décio, você me dá só a parte, só? Sim, senhor. A parte dos loteamentos novos, né, a gente já sabe que tem o Itália, que já o São Luís já são bairros já mais antigos. Os bairros novos, Reserva do Alto, ainda as áreas institucionais é responsabilidade ainda do loteador ainda. Aqui, ó, o Cocarelli, responsabilidade do loteador. Então, tem 5 anos para estar fazendo isso, né? Assim que aconteceu todos os comentários dentro da rede social semana passada sobre a parte do Reserva do Alto, eu já liguei diretamente para o Vaniel, que atendeu de prontidão já, e falou: seu Marlo, já foi notificado segunda-feira, a empresa do loteamento já está indo para fazer a limpeza já. Então, a prefeitura não pode, logicamente, tem que ser cobrado. A parte a parte pública tem que ser feita. Não adianta você cobrar de um particular e o público não está fazendo. Mas a gente está vendo que toda semana está tendo um cronograma das limpezas dos bairros onde está sendo feita a roçagem. O problema está sendo esses bairros novos que ainda têm 5 anos, a partir do momento que entrega, 5 anos de responsabilidade do loteador. Então, é isso que está acontecendo. Então, é importante a gente ficar por dentro dessas medidas aí, porque a gente vê que prefeitura, o contrato da empresa, eu creio que é só, mas é avenida, praça aqui. Agora, a gente pensa que essa pessoa vai lá fazer o serviço. Que se for para fazer também esse serviço, quem for fazer, tem que fazer o coroamento em volta da muda de árvore, fazer aquelas mudas de árvore que fica toda escangalhada lá, ela não cria uma árvore em condições de ser uma árvore na porta de casa dos outros e nem da área institucional. Então, por isso eu acho que as empresas têm que ter
caprichar um pouco mais. Porque falar, passa uma roçadeira com o trator lá, larga tudo esgandaiado, não está caprichando. Está ficando feio, a mesma coisa aquilo que está sendo roçado. Então, por isso que eu acho que nós temos que cobrar esses empreiteiros e a prefeitura também ter um fiscal para fiscalizar essas áreas. Vereadora Márcia. Boa noite a todos, colegas de trabalho, todo mundo está assistindo a gente aqui. Também a assessora do deputado Mota está assistindo a gente aqui pelo YouTube. Boa noite, um abraço. Bom, eu fiz uma indicação. Quando tem formatura no final do ano, o que acontece? Tem formatura no Nestor e tem na municipal e tem no estadual. O que acontece? Aconteceu muitas vezes de ter no mesmo dia. Daí tem mãe que tem 2 filhos, o que acontece? Ela fica um pouquinho em uma e corre para ir para outra, ou senão só vai em uma. Então, a mãe não sabe qual formatura que vai. Então, isso não é a primeira vez que aconteceu esse ano, já aconteceu várias vezes. E isso também para a gente, vereadores. Eu, principalmente, gosto de ir nas formaturas. Então, a gente tem que ficar escolhendo que escola que a gente quer ir. É chato isso aí. Então, organizar isso aí o mais breve possível, para não acontecer no final do ano, para os pais não poder ter essa preocupação, que formatura que vai, quem tem 2 filhos no mesmo dia de formatura. Dá tempo de resolver isso sim. Então, vamos resolver para isso não acontecer, como muitas vezes aconteceu. Aconteceu ano passado, aconteceu outra gestão, sempre aconteceu. Então, não sei de onde que está tendo esse erro. Então, vamos resolver essa situação para ficar bom para todo mundo. Boa noite. Vereador Eduardinho. Vou falar boa noite, presidente, os colegas vereadores, aos funcionários da Câmara, Polícia Militar, a todos que presencialmente ou através da internet nos acompanham. Vamos falar a respeito da minha indicação, para tentar buscar soluções para a melhoria do orçamento do município e a gente buscar aqueles impostos que estão em atraso, água, taxas, que a população, às vezes, por um momento, deixa de pagar, contribuir em razão de dificuldade financeira. Hoje, com essa imensidão de loteamentos abertos na nossa cidade, muita gente que quita seu terreno precisa transmitir por escritura e, às vezes, tem um débito, o débito já está com juro, mútuo. Então, fazer esse incentivo de tentar recuperar esses créditos e reforçar o nosso orçamento. Então, essa é o objetivo, né, vereador Marlon, para a gente poder buscar uma solução. Gostaria de comentar a respeito da indicação do colega vereador Mischa, em relação ao centro comunitário. O centro comunitário é um pecado que fizeram com ele. Né? Ele veio deixado de ter manutenção, aí aqui na Câmara anunciaram que tinha um recurso, que ia ser uma cozinha piloto, que o dinheiro estava na conta, foram destruindo, foram fazendo gambiarra, foram quebrando, aí depois não era mais o centro comunitário, ia ser um destacamento da Polícia Militar, e palanque eleitoral, motivo de campanha, promessa, promessa, promessa. Olha lá o que aconteceu. Um pecado. Agora nós assumimos, estamos aí lutando atrás de recursos, e todos os vereadores precisam fazer isso, buscar recurso com os deputados, é um ano eleitoral, a gente vem aqui, desce o pau, critica, mas nós também temos que buscar a solução. Veja só, em relação aos loteamentos, eu gostaria de parabenizar a fiscalização da prefeitura, o setor fiscal que busca notificar os proprietários de lotes que às vezes fazem investimento, deixam seus terrenos com o mato. A área pública também, parabenizar a empresa que faz, que ela está fazendo aquele possível e impossível para tentar cumprir. Alguns outros loteamentos outros bairros foram inseridos há pouco tempo nessa empresa, eles estão tentando fazer com que mantenha a roçada. Nós não podemos esquecer, isso não é desculpa, mas não podemos deixar de esquecer que nós tivemos um ano atípico. Hoje está chovendo desde novembro, nós estamos em abril, está chovendo ainda. Chuva e sol, o mato vem. A prefeitura está. E vou dizer com toda a propriedade, a prefeitura não está medindo esforço, o corpo fiscal da prefeitura,
está buscando localizar os proprietários de terreno, está fazendo o papel dela. Nós temos que levar isso para a população, que a prefeitura, né, a gente pode entrar antes de vir aqui, buscar comentário da internet, que não há desculpa para a limpeza pública, não há, e nem para roçagem, mas nós temos que informar corretamente a população, para que não fique o desespero, o bate-boca, a crítica que não constrói, porque assim, a gente tem que ver, porque a gente também acaba ofendendo, de uma certa forma, aqueles que estão buscando, o setor de fiscalização, o Vaniel, o pessoal da prefeitura em busca das notificações, eles não param, não cessam. A equipe Catagalho de roçagem da prefeitura, que é a empresa, tem aí toda semana, em alguns dias, é publicado o local que eles estarão fazendo catagalho, roçagem, limpeza. Nós temos que mostrar isso, a população precisa entender que às vezes a prefeitura não consegue fazer tudo no mesmo dia. Você vê, choveu outro dia, pouco tempo, derrubou uma palmeira da avenida. O serviço que estava sendo feito tem que parar para quê? Para desobstruir a avenida e retirar a palmeira. Então, vamos informar a população. Não podemos usar a Câmara Municipal para desinformar. Por enquanto era isso. Vereador Marlon, vou usar a palavra. Bom, falar sobre as minhas indicações. Falar sobre as minhas indicações que eu fiz aqui. A indicação número 20, né, que sugere a nomeação do Playground Vitória Emanuele de Lima. Acho que todo mundo sabe o acidente que aconteceu há 2 anos e meio atrás, mais ou menos, que faleceu mãe, tia e a filha e o companheiro de uma, que é o Marco. São da minha família, não é para... Eu não tenho que esconder nada de ninguém. Só que eu, na época, conversando, eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa, porque você perder um ente querido é difícil. Agora, você imagina perder 3 pessoas de uma vez só, e pessoas jovens, que ainda não tinham vivido o que tinha que viver. E eu tinha colocado isso como plano de um trabalho que a gente faz. Buscar recurso, um playground, para estar colocando o nome da Emanuele, da Vitória Emanuele. E a gente foi contemplado com um trabalho nosso aqui da casa, que não mediu esforço, com 2 playgrounds a gente foi contemplado. E hoje eu me sinto assim, até emocionado de estar podendo estar compartilhando isso. Eu podia muito bem estar fazendo essa nomeação por lei aqui, só que eu não acho justo. Eu acho que é melhor vir do prefeito e a gente votar aqui. A gente podia votar, mas eu acho que tem que ser um trabalho de todos. Queria falar também aqui sobre o telão na Copa do Mundo. Isso aí foi uma ideia que eu tive também, que às vezes você vai colocar um telão para assistir jogo, só que você agrega muita coisa. É um evento que acontece de 4 em 4 anos. A gente sabe que o Brasil ele é movido pelo esporte, movido pelo futebol. E foi uma ideia, a gente viu ali como que funciona o telão quando faz o campeonato de futsal, que coloca o telão lá fora, tem gente que não quer acompanhar lá dentro, acompanha lá fora. Eu pensei em estar colocando esse telão, primeiro nos 3 jogos iniciais, né? Desculpa, Palmeiras não. Se o Brasil for passando de fase, vai colocando, aí ver se consegue fazer uma parceria público-privada para ir pagando os demais. Eu acredito que seja legal, que você movimenta o comércio, você traz a família para a praça ou para o espaço público. Eu acredito que vai ser um negócio legal. A gente vai estar mudando também essa perspectiva de Copa do Mundo também. Queria falar também sobre a indicação que eu fiz junto com o Eduardinho, sobre a parte do refis. Essa é a hora. Foi até um start que um município de nós falou, fui tentar pagar lá o que eu tô devendo, e a prefeitura falou que tem que esperar o refis. Não pode perder o tempo. Se tem gente procurando para poder pagar, já manda o refis para cá já. A gente está aqui para dialogar. Às vezes a prefeitura manda com um parcelamento, que a gente está com a população. A gente diz, mandou com 24 vezes. Não, 24 vezes. A gente pode mudar 36, 48. A gente está aqui para isso, para facilitar a vida da população e também ajudar a prefeitura.
que a gente tem que ajudar. A gente sabe como que está o caos hoje na parte de finanças, a gente vê a arrecadação caindo, e a gente tem que fazer o possível, né? Se não é com emenda parlamentar, a gente tem que ver o que fica para trás da parte do Refis. Queria falar também aqui da indicação do vereador Mischa, também da parte do centro comunitário. É verdade mesmo. Eu passei vários momentos bons ali, quando criança ali, era uma coisa que funcionava, de uma hora para outra, abandonaram, começou a morar gente lá dentro, só que de vez de ter mantido, porque a estrutura dele não ia cair nunca aquilo ali. É igual o SOS, que todo mundo fala assim, o SOS não pode entrar porque o SOS vai cair. Aqueles pilar que tem no SOS lá está sustentando a obra até hoje ali. O centro comunitário, a mesma coisa. Ali faltava uma reforma, mas preferiram jogar tudo para o chão, eu acho que não sei para quê. Não sei para quê, porque na época eu lembro, na legislatura passada, que foi falado que tinha ganhado a cozinha piloto, que tem uma cozinha, tirar todos os refeitórios, todas as cozinhas das escolas e centralizar num lugar só. Derrubaram, fizeram ali a limpeza do terreno e abandonaram. Fizeram um muro lateral e acabou. Mas, assim, tomara que consiga reativar esse centro comunitário, mas eu acredito que, para poder fazer isso, a gente tem que se unir, todos os vereadores aqui, ir atrás de recurso, pegar um recurso e destinar diretamente para isso. Porque se for depender do caixa da prefeitura, não vai conseguir. Boa noite a todos. Terminado o pequeno expediente, suspenderia a sessão por 15 minutos, ou se todos estiverem de acordo, podemos dar continuidade à mesma. Como não houve manifestação contrária, dispenso a verificação da presença dos senhores vereadores e, continuando com o número regimental, daremos continuidade à sessão. Mensagem número 14 de 2026, de 6/4/2026, do Executivo, encaminha projeto de lei número 13 de 2026, que desafeta bem público municipal de uso comum do povo e converte em bem dominal para fins de implantação de unidade habitacional do âmbito do programa Minha Casa Minha Vida, em parceria com a Caixa Econômica Federal. Dispensa a leitura, pois já lida no grande expediente de hoje. Dispensa o parecer das comissões, dada a urgência na votação do projeto. O parecer jurídico é favorável à propositura. Eu coloco em discussão. Eu vou usar a palavra. Bom, essa mensagem aqui, esse projeto que a gente vai votar hoje aqui, vem complementando o que a gente votou numa sessão atrás, que é a parte das 20 casas, né, que foi ganhada graças ao empenho do deputado Baleia Rossi, que vai beneficiar os menos favorecidos, quem não tem sua casa, que não tem a renda para poder fazer a Minha Casa Minha Vida. Eu acredito que eu não deva pedir voto para vocês, porque isso aqui é uma coisa que é para o bem comum. Mas eu não posso deixar também de estar passando e explicando para a população o que é isso. Está pegando uma área institucional do município e transferindo para quê? Para 20 casas que vai ser doada para a população menos favorecida. Eu acredito que essa Câmara vai votar por unanimidade por esse projeto ser aprovado. Boa noite. Continue em discussão. Eu também vou usar a palavra, senhor presidente, e também fazer apenas uma complementação. É muito fácil, às vezes, falar, é o governo tal, ou o governo tal, isso vai para todas as cidades. Então tá, então fique sem você ter um representante que leve o nome da sua cidade até onde ela deve chegar, para você ver se você conquista tudo. Veja se foram todas as cidades do Brasil que conseguiram um programa desse, ou até conseguir levar o projeto a sair do papel. Então, eu quero deixar registrado também os meus parabéns, o meu agradecimento, né, ao Baleia, ao nosso amigo Baleia Rossi, em parceria com o Léo Oliveira, que são deputados que levam os votos da cidade, mas nunca deixaram de ajudar a cidade, mesmo quando nós não estávamos à frente do governo municipal. Existe aqui, né, eu lembro que na legislatura passada eu não estava vereador,
E a diziam, né? Ah, é mais que obrigação. É mesmo. Agora, e a obrigação dos outros? Que vem aqui, pega meu voto, compra cabo eleitoral, leva os votos da cidade, aí, ó. Hoje o Baleia e o Léo Oliveira, em Dumont, tirando o programa Minha Casa Minha Vida, que vem direto do governo federal, e emendas parlamentares estão aproximados de R$ 1,5 milhão já. E vem muita coisa pela frente ainda. Então, é isso que a gente tem que ver. Tem que ver quem nos representa, né? Graças a Deus eu tenho o prazer de votar um projeto desse de desafetação, para a gente poder iniciar essa obra o quanto antes e atender. Ah, mas 20 pessoas, mas se todo o governo fizer um pouco, onde a gente chega? A gente consegue abrigar as pessoas mais necessitadas. Então, meu voto é favorável e eu acho que isso daqui do Dumont merece, e eu agradeço mais uma vez os deputados. Continua em discussão. Gostaria de falar, senhor presidente. Eu, como membro da Igreja Católica, quero representar aqui, com satisfação, votar favorável a esse projeto, porque o deputado da nossa base aqui, o MDB e outros, conseguiu essas... E a campanha da Fraternidade de 2026 fala de moradia. Não sei se vocês observam. Então, quer dizer que a nossa Câmara Municipal, conjuntamente com a administração, uma pequena parte, não vou dizer que é uma, mas já estamos trabalhando dentro do lema da campanha da fraternidade. Então, por isso que eu acho que aquele que receber a moradia vai ficar muito satisfeito, voto com satisfação e agradeço os envolvidos nessa causa de moradia, de procurar ajudar os mais humildes. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Aberta a votação. Encerrada a votação, aprovado por unanimidade. Mensagem número 15, de 2026, de 6/4/2026, do Executivo, encaminha projeto de lei número 14, de 2026, que autoriza o funcionamento do comércio em geral aos domingos e feriados no município de Dumont e dá outras providências. Dispensa a leitura, pois já lida no grande expediente de hoje. Dispenso o parecer das comissões, dada a urgência na votação do projeto. O parecer jurídico é favorável à propositura. Eu coloco em discussão. Falar sobre esse projeto. Vereador Décio. Senhor presidente, caros colegas, então, eu tive observando esse projeto. Nós já temos um comércio assim, quase que funciona às partes. Mas eu acho assim, o comércio funcionando bem, a maioria das pessoas já trabalham. Agora, eu não sei se agora a nova lei está para ser discutida em Brasília, dos 6x1 lá. Então, isso aí não vai afetar as horas extras Então, por isso que eu acho que, nesse momento, o projeto é bom, precisa, mas pode afetar quem trabalha ou os patrões, né? Porque se ele abrir no domingo, dá folga no sábado, e quem dá emprego é complicado. Então, pode se votar, mas precisava ver se essa sanção dessa lei não vai coincidir com a escala 6x1. Você entendeu como que é? Às vezes o patrão vai sofrer algumas coisas. Por isso que a gente precisa estudar, trabalhar essa ideia, mas depois eu vou votar favorável. Mas eu só observei essa transição que está acontecendo. Pode ser que esse projeto passe lá e vai dar uma diferença lá na frente. Então, por isso que
Depois o prefeito vai ter que usar o bom senso na forma de usar ou de sancionar essa lei. Continua em discussão. Aberta a votação. Encerrada a votação, aprovado por unanimidade. Terminado o expediente ordem do dia, passaremos então para o expediente explicação pessoal. O senhor vereador tem 5 minutos para suas considerações finais, sem a parte, respeitando a ordem do sorteio e se utilizando-se da tribuna. Vereador Paulo César. Dispenso. Vereador Paulo Vitor. Dispenso. Vereador Cezinha. Dispenso. Vereador Mischa. Boa noite a todos. Queria passar minha palavra aqui só para complementar e explanar o que o vereador Eduardinho falou. Se tem alguém que traz desinformação aqui, essa pessoa não sou eu. Então deve ser algum outro vereador. Porque eu trago aqui o que me cobram, o que me passam. Eu não trago aqui coisa da minha cabeça, o que eu invento, né? Então, eu trouxe a indicação dos matos porque a gente está sendo cobrado. Então, por quê? Tem a empresa que faz, a gente paga a empresa, ela tem que dar conta. Se não dá, a gente tem que aumentar. Aumentar o crédito, aumentar para quem trabalha lá. Se eu estou falando aqui que a gente não está tendo aula no EJA, não está tendo, não é da coisa da minha cabeça. Se eu estou falando do centro comunitário, que já veio desde lá do passado, que está desativado, abandonado, não é coisa da minha cabeça. Eu passo lá e vejo, eu sou cobrado por isso. Nunca trouxe alguma desinformação aqui. Sempre eu trago, sempre vou trazer notícias e algumas particularidades de quem me pedem, que é o povo. Então, eu estou aqui pelo povo. Então, não é coisa da minha cabeça. Eu trago informação verídica. Jamais vou trazer uma inverdade aqui, vocês podem ter certeza disso. Agora, sobre outro assunto, eu queria falar das casas populares. Parabéns mesmo à gestão, é isso que a gente precisa. Se todo prefeito, toda gestão viesse aqui, fizesse 20 casas, 30 casas, 10 anos a gente teria quantas casas, servindo quantas pessoas? Hoje a gente paga um aluguel de 2, 3 cômodos, R$800. Então, família que trabalha ganha um salário mínimo de R$1.600, R$1.700. Você já paga a metade do seu ordenado em um aluguel. Então, não tem como, né? Então, a pessoa passa apertado mesmo. Então, parabéns. A gente precisa, todo prefeito, toda gestão vir daqui, ter já na pré-campanha falar, eu vou dar tantas casas aqui, eu vou lutar para ter tantas casas. O mínimo é 30, 40 casas. E sim, vai chegar lá no final do mandato, eu fiz essas casas. Então, veio lá atrás, o prefeito, ex-prefeito Ney Carneiro fez lá em cima, lá está de parabéns, a gente precisa mesmo. Então, começou lá da Coab, Jardim Adelaide, Jardim Odila, a gente precisa. Aqui do lado da Alta, não recordo, esqueci o nome do bairro, mas a gente precisa sim. Toda gestão, o prefeito deveria ser até uma lei, né? Toda gestão aqui, o prefeito vir e contemplar com tantas casas, no mínimo 50 casas para a população. Do mais, é só isso. Obrigado e boa noite. Vereador Egnaldo. Vereador Décio. Dispenso. Vereadora Márcia. Vou falar. Tocar no assunto, né? Fizeram a indicação do centro comunitário. Eu lembro que todo ano eu estava com uma indicação para poder reformar aquele centro comunitário, fazer alguma coisa. Teve um ano, não lembro o ano, depois eu vou caçar, que fizeram um mapa de um centro comunitário bonito, ganhar dinheiro. Cadê? Nada desse centro comunitário. Lá está mato, cobra, escorpião, as pessoas reclamando. E lá podia fazer o quê? Fazer uma... Como o anfiteatro não está fazendo festa, podia fazer um evento para o pessoal
fazer um evento, fazer um salão, pessoal. Eu já fiz aniversário da minha filha lá. Minha filha tem 23 anos, fiz aniversário da minha filha lá. Lá podia servir para alguma coisa, mas está servindo, sabe para quê? Está servindo para os maconheiros, está servindo para as pessoas usar droga lá, e para escorpião. Então, prefeito, vamos fazer alguma coisa. Nós, vereadores, também buscar verba para poder fazer lá. Um dia só pedir e não buscar verba. Vamos buscar verbas somente para aquilo. Vamos juntar todos os vereadores, vamos buscar verba para aquilo. Buscando verba, a gente consegue fazer aquilo lá. Então, vamos, prefeito, vamos conseguir, vamos, vereadores, também, trabalhar, tirar o pé de Dumont e para Brasília, para São Paulo, buscar verba para fazer isso aí. Boa noite. Vereador Eduardinho. Boa noite novamente a todos. Vou ser mais claro ao vereador Mischa, viu, vereador, para o senhor entender. Eu não vim falar que o senhor desinformou a respeito da centro comunitário, até porque eu votei a favor do senhor e só falei o que aconteceu lá, que realmente é uma vergonha anunciar a obra aqui, destruir e não fazer nada. Então, isso não falei que o senhor desinformou. 2, em relação ao EJA, mesma coisa, não falei nada que o senhor desinformou. Em relação ao Mato Alto, a gente tem que ter muita responsabilidade para vir aqui. Porque da forma que o senhor expõe, nós votamos há um tempo atrás, a reformulação da lei para endurecer com os loteadores, com os proprietários e também para a prefeitura fazer a parte dela. Atravessamos um momento difícil. A gente sabe disso, mas também não é desculpa, como eu falei. Só que é o seguinte, a hora que o Décio falou e eu depois, na minha vez, eu expliquei que houve o acréscimo de alguns bairros na empresa que faz a limpeza. Nós estamos lutando. Hoje, a gente gostaria de fazer a cidade toda 100%, ter o triplo de pessoas, pagar o triplo para ter mais gente limpando. Nós estamos crescendo gradativamente para conseguir fazer o serviço certo. Então, isso é informar. Os loteadores, onde lá, a reserva do alto, que ainda é responsabilidade dele, a prefeitura já tomou as providências. Tem prazo, a empresa com certeza precisa contratar outra para vir fazer a limpeza, porque a loteadora não tem esse tipo de serviço. Os particulares, a mesma coisa, às vezes tem dificuldade de achar. O tempo também está dessa forma. Quando as pessoas me questionam do mato, eu informo desse jeito as pessoas, o que realmente acontece. Mesmo que não seja aquilo que ela quer ouvir naquele momento. Mas nós falamos, está empenhado, nós já notificou o dono de proprietário de terreno, porque isso é informar, é trazer para ela a verdade, o que realmente está acontecendo. Vamos intensificar, parece que não está fazendo nada. Eles estão aí, de uma forma, prestando esse serviço de fiscalização, e eu me solidarizo aos funcionários da prefeitura que estão empenhados nisso, porque é uma dificuldade tremenda. As pessoas evitam ao máximo de fazer, às vezes, não quer gastar. Lógico, mexeu no bolso, mexe com tudo. Mas eles estão lá fazendo. A nossa parte, que é da prefeitura, bem disse o Décio, nós precisamos, às vezes, um pouco de um maior zelo na hora da roçagem para que não se propague mais o mato. E também temos o fator tempo. Agora, com certeza, a hora que chega a estiagem, fica um pouco mais fácil de controlar e fazer um controle melhor na cidade. E já prever uma melhora para o ano que vem e aumentar, às vezes, outras áreas, dar o acréscimo na empresa. Então, isso é informar, é trazer a verdade às pessoas. Não que o senhor mentiu, mas o senhor deixou de esclarecer tudo. Às vezes, uma indicação aqui que a gente vai fazer, e é importante a indicação do vereador, mas pode entrar em contato para a prefeitura esclarecer o que está acontecendo. Porque, na verdade, outro dia eu indaguei o fiscal, falou, tem um terreno, já notificamos o cara. Você já acalma, aí que você fala para o vizinho o quê? Já foi notificado. Aí na outra semana o proprietário foi lá e limpou o terreno. Então, assim a gente vai trabalhando, vai dando tranquilidade para as pessoas, porque às vezes o calor de uma notícia numa rede social, aquela forma impulsiva da pessoa, às vezes até num certo nervosismo, a gente não pode abraçar aquilo e sair aquilo lá já jogando pedra na administração ou também forçando alguma coisa. Vamos trabalhar, e é isso quando eu falo de desinformar. Em nenhum momento eu falei que o senhor cometeu algo de errado. Eu só estou falando que a gente precisa, como
fiscal da lei, saber o que está acontecendo e passar para a pessoa aquilo que ela precisa saber de informação correta. Porque amanhã faz isso daqui. Não limpa, eles vão falar, você foi lá, falou e não fez nada. Então, se a gente passa o que está acontecendo, o que a administração está buscando fazer para melhorar, você pode ter certeza que aquela pessoa daí uns dias vai chegar, você tinha razão, ó, foi lá, eu vi a dificuldade e acabou fazendo. Então, era isso que eu queria deixar de mensagem para vocês. E, mais uma vez, eu gostaria de deixar aqui só um registro. Agradecer, olha lá, quando a gente tinha o problema na Vila Rise, com a caixa d'água colapsada, aquele terreno que era área institucional, graças a Deus o empenho nosso de vereadores, o Baleia destinou recurso para colocar a caixa d'água que está lá, vamos fazer a praça lá, que o recurso já está com a prefeitura. Então, é coisas assim que a gente precisa fazer, resolver o problema. Que aí as pessoas, com o passar do tempo, vão criando confiança e sabendo que nós estamos desempenhando um bom trabalho. Boa noite a todos. Vereador Marlon Dispenso. Terminadas as considerações finais, para se cumprir a resolução número 2 de 2009, peço que o vereador Décio faça uso da tribuna para a leitura de uma passagem bíblica. Diante do tesouro do templo, Jesus observava como a multidão depositava moedas no cofre. Muitos ricos depositavam muitas moedas. Veio uma viúva pobre e depositou 2 moedinhas que valiam 1 quadrante. Chamando a si os seus discípulos, Jesus lhe disse: eu lhes garanto, esta viúva pobre ofereceu mais do que todos os outros que depositavam moedas no cofre, porque todos deram o que estava sobrando para eles. Mas ela, na sua extrema pobreza, ofereceu tudo o que possuía, tudo o que tinha para viver. Com essa leitura da palavra, agradeço aos meus colegas vereadores e a todos os presentes, toda a população que nos acompanha ao vivo, pelo Facebook e YouTube, com o link da página da Câmara. Por essa sessão abençoada de hoje. Gostaria de parabenizar o vereador Paulo César Fábio pelo seu aniversário, que ocorrerá na próxima terça-feira, dia 14 de abril. Parabéns, viu, Paulo? Gostaria de lhe informar antecipadamente que, para que reservem a data do dia 23 de abril, às 19h30, que haverá a sessão solene de entrega de título de cidadão do Monense para o deputado Luiz Carlos Mota. É de suma importância que todos os vereadores venham nessa sessão solene. Também, vocês receberam o convite, no dia 24 de abril, às 8h30, teremos um evento da Escola do Parlamento, o 2º encontro do Caminho da Cidadania, onde várias câmaras da região estarão presentes. Esse evento é de extrema importância, pois ocorre a nível nacional e essencial a presença de todos. O convite já foi entregue para vocês. Eu queria também estar parabenizando pela organização desse evento a Elô, que ela já me falou, já por 3 anos seguidos ela está tentando marcar esse evento, e é um evento, igual colocamos aqui, nível nacional. Isso aqui é a hora de a gente estar ampliando o nosso conhecimento, fazendo um network também com os vereadores que vêm, e eu acho que é muito importante isso para a gente. Nada mais havendo a tratar, agradeço a todos os presentes e aqueles que nos acompanharam ao vivo através do YouTube, Facebook e Instagram. Em nome de Deus, dou por encerrada a presente sessão ordinária. Sala das Sessões, vereador Francisco Pedro Facchini, aos 9 de abril de 2026. Boa noite a todos.